Como todos estavam vendo no balanço oficial, receitas de despesa, saldo da conta, né, saldo anterior e, no caso, o balanço, né, real, mês a mês. É interessante frisar, fazer esse parênteses, para compreendermos que despesas e receitas, né, ao chamarmos elas de ordinárias e extraordinárias, elas têm impacto, né, no valor da nossa taxa condominial. O que vocês devem não estar lembrando, né, que a gente já teve um aumento de taxa, e esse aumento de taxa ele deve ser claramente bem fundamentado, muito bem fundamentado. Então vamos lá. Aqui a gente tem receitas por dotação, né, e percentual. Né? O que eu estou querendo dizer é que a receita, aqui eu estou usando o exemplo de fevereiro, é oficial esse dado, tá bom? Então eu estou usando o dado de fevereiro de 2014, justamente porque os meses anteriores ou nos anos anteriores não havia, né, essa desassociação, onde tudo era tratado como taxa condominial. E o que não é real, o que não é de fato, pois a gente tem, né, multas, reservas, honorários, né, entre outros. Principalmente, né, taxa em atraso. No caso aqui é chamado de acordos. Essas taxas em atraso, né, ela é tratada nas receitas como receitas extraordinárias, porque elas não são programadas. Como são pessoas que estão devendo e pagam de forma, né, a negociar, não há uma data certa, certo? Até aí tudo bem. Então, o que é considerado para fazer uma previsão orçamentária, como também, né, um aumento de taxa ou diminuição da taxa condominial, é justamente essas receitas e despesas, claramente dotadas, né? Dotadas, que eu estou querendo dizer, descritas, categorizadas, porque honorários não é taxa condominial, certo? Multa não é taxa condominial. Reservas das dependências não é taxa condominial. Então, essas receitas não podem ser consideradas no momento em que você faz uma previsão orçamentária, uma vez que elas não são programadas, né? E, como bem nos diz a Convenção, o Código Civil, né, o condomínio tem que honrar com as suas despesas comuns, né? O termo é usado comuns na nossa Convenção, né? Também o termo ordinárias, que significam a mesma coisa. Então, é interessante frisar que essa receita que a gente está vendo no balancete, ela é desmembrada também, e ela deve ser desmembrada, justamente para a gente compreender que a receita não é totalmente de taxa condominial. Existem outras fontes. E que fique claro também sobre a questão das despesas que a gente tem com custas judiciais de cobrança, ou seja, a gente paga, o condomínio paga para cobrar. E esse retorno tem que vir. E esse retorno não é a mesma coisa de receber o atrasado e tudo incorporado em uma coisa. Tipo, a gente tem custas judiciais. Vamos lá, tentar esclarecer o que eu estou querendo dizer aqui. Já acabei de explicar. A gente tem custas judiciais, que paga antecipadamente, como já foi passado em assembleia, né? Há um tempo muito atrás, antes de eu emitir um alerta para todos os condôminos, fiz um pequeno documentozinho, né, onde alertava sobre as receitas extraordinárias, onde eu dizia que a gente podia concluir que o saldo, né,
O balanço do mês só estava verde por causa, né, que o pessoal que paga atrasado estava, né, realizando o pagamento. E então a gente estava sendo mantido pelas pessoas que pagam atrasado. A gente estava ficando no verde porque as pessoas que pagam atrasado estavam pagando, né? Enfim, fazendo acordo e tal. E como vocês vão ver mais na frente, o mês de dezembro é o mês em que a gente teve o maior acordo já realizado de cobrança. Então, a gente tem esse pagamento das custas judiciais para realizar essa cobrança. Então, a gente tem que ser reposto no caixa esse valor. É como se tivesse sendo feito um empréstimo para o condomínio. E na hora dessa receita entrar, ela tem que vir separada, desmembrada, para a gente ficar claro, ó, a gente está pagando para cobrar, e sendo que é passado na Assembleia para a gente que essa despesa que a gente tem, né, que sai do nosso bolso de forma antecipada, ela irá retornar, porque quem vai pagar é o condômino, né? Isso é passado para a gente na Assembleia, né, pelo gestor, beleza, até aí tá tudo bem. Mas na hora dessa receita chegar, a gente tem que ter esse desmembramento, justamente para a gente conseguir identificar se essa receita que está vindo, né, claramente as custas judiciais está sendo encaixada, né, na cobrança e está sendo paga pelo condômino e não, né, trazendo os dados de forma todo embrulhado, entrelaçado, essas coisas, enfim. Então, eu estou querendo fazer o parênteses aqui sobre o balanço que a gente está vindo, a gente vai voltar para ele exatamente daqui a pouco, é que as receitas elas têm que vir por dotação, para a gente ter compreensão de que a taxa de inadimplência não está, né, não tá legal, essas coisas assim. Algo que até então, uma cobrança já foi feita por um dos conselheiros e que não ocorre essa divulgação desses dados mensais, né? Enfim, então aqui está um exemplo claro, tá bom? Que a taxa condominial aqui representou 90%, um valor de R$ 49.023,65. Isso no mês de fevereiro, certo? E aqui a gente tem reserva da dependência, representando 0,65% da receita total, ou seja, R$ 350 reais. E assim por diante. Está aqui para vocês fazerem a leitura, pausar e fazerem a leitura, certo? Agora, esse daqui é interessante mostrar o que eu falei anteriormente sobre, né, a capacidade da taxa condominial de estar representando o caixa no verde. Lembrando, toda previsão orçamentária é considerada a taxa de inadimplência. Quer dizer, essa taxa de inadimplência, né, ela vai mostrar o que o condomínio pode custear de despesas ordinárias. Então, essa taxa de condomínio ela é estimulada conforme essa receita extraordinária, justamente para poder pagar e bancar as despesas ordinárias. Vamos lá, olha só. Aqui nós tivemos de acordo, em dezembro de 2023, 11 mil. Esse aqui é o nosso recorde até o momento, quando eu estava fazendo essa tabulação, né, e fazendo justamente essa análise. E com os dados que eu consegui buscar. Tem muitos dados que estão soltos, eu não consegui fazer 100%, nem 80%, né? Então, tem muita coisa solta, mas que precisa dessa transparência para os condôminos, né, estarem mais conscientes e irem para uma assembleia decidir de forma mais coesa. E não, né, da forma que os dados são levados de forma muito, né, entrelaçada. Então, vamos lá. Aqui a gente teve a taxa condominial. Eu coloquei esse termo metodologia antiga porque tudo vinha embaraçado, tá bom? Então, não existia uma separação do que era a taxa condominial, do que era a reserva de dependência, do que era as custas judiciais, né, o retorno, enfim. Então, aqui a gente teve 82% de toda a receita de dezembro de 2023 é a taxa condominial, que representa 52%. E um número bem elevado de acordos que foi recebido em dezembro de 2023, né, aqui representando quase 20% do valor total. É muito importante a gente ter ciência desses dados, porque eles influenciam diretamente na taxa condominial, né, futuramente, ou qualquer momento que seja, quando essa taxa vai ser necessário ter uma elevação, para poder manter as custas ordinárias.
ou seja, o custo comum mensal. Enfim, seguindo em frente, a gente tem aqui as receitas por dotação, né, de forma mais consolidada, de janeiro de 2023 até julho de 2024, e a gente pode ver que a taxa condominial que está aqui, metodologia antiga, se reverberou por muito tempo. Esses dados que estão aqui foi algo que eu tabulei, que eu consegui identificar nos balancetes e lancei na minha tabulação, tá? Mas isso aqui não está visível e nem de forma organizada para os condôminos verem, tá bom? Isso não está dessa forma, isso aqui fui eu que fiz, né? Fui lá, olhei todos os balancetes e lancei isso aqui numa tabulação que eu fiz para poder gerar esse demonstrativo dessa análise financeira. Então, o que temos aqui? A taxa, tudo era considerado taxa condominial e cobranças de um certo conselheiro já vinham ocorrendo nesse sentido, por isso que ele começou a escrever, né, para ter uma entonação um pouco mais, vamos dizer assim, em que fosse dada a atenção, né, porque já vinha sendo cobrado isso. Então vamos lá, taxa condominial, tá aqui, taxa condominial, beleza? E começou a desmembrar. Olha, gente, isso aqui começou a cair também, né, aqui nesse ponto, porque foi desmembrado aqui, tá bom? Aqui foi os acordos. E isso eu que fiz manualmente. Isso não está disponível para você fazer a leitura dessa forma aqui, tá bom? Nos balancetes. Não está tão claro assim. Vamos lá. Então, quando você começa a tirar e desmembrar, você vai ver que a taxa condominial, né, ela começa a cair. Justamente porque tudo era tratado de forma generalista. E aqui foi quando começou mesmo o detalhamento. Foi em fevereiro de 2024. Estão cientes? Em fevereiro de 2024 começou esse desmembramento aqui, ó. Aqui a gente tem os acordos que foram feitos e aí também já começou a ter os outros desmembramentos, como a gente pode ver, né? Honorários, devolução, crédito, multa condominial, aqui também tem outra multa, que eu não sei o que é, mas enfim, a gestão que, enfim, pagamento duplicado e tal. Então a gente já tem aqui já um desmembramento dessa taxa condominial que não é, né, como era passado, taxa condominial claramente. Vamos lá. E aqui, esse dado, esse gráfico está dessa forma, assim, um pouco mais polido, porque ele está de janeiro de 2022 até dezembro, ou julho de 2024. Então, vamos lá. Vou tentar detalhar. Vamos lá. Aqui a gente tem de fevereiro, quando começou o desmembramento, né, das receitas por dotação. Então, a gente tem aqui, ó, a taxa condominial, está aqui, representando esse volume. E aqui a gente já começa a ficar claro, né, que não é só a taxa condominial, ó. Tem cobrança, certo? E tem outras coisinhas aqui, que nem está descrito aqui na legenda. E aqui fica em evidência que a nossa receita, ela não é o que a gente se imaginava, ela não é todo esse bam como a gente imaginava, uma vez que esses dados têm que vir desmembrados justamente para a gente ter ciência. Se aumenta uma despesa extraordinária, como é que a gente vai ter, né, capacidade para poder decidir se as despesas comuns podem ser bancadas mesmo com as despesas, ou com as receitas ordinárias. Tá? Que, certo? Receitas ordinárias, taxa condominial, considerando, né, e retirando a taxa de inadimplência. Lembrando que tudo isso ele é considerado na previsão sanitária, que já ocorreu, na verdade não ocorreu, né? Já teve aumento de taxa. E, inclusive, esse que vos fala, pede até desculpa por não ser tão incisivo na época, né? Porque foi passado que o cálculo foi feito pelo contador, né? Que a taxa ideal seria uma taxa lá e tal, enfim. E foi passado. Então, eu não tive, né, nessa época, capacidade para poder dizer, tal, em que, já recentemente, eu já perguntei sobre a metodologia e não foi respondido, foi tratado como chacota.
Pois é, gente. Isso daqui, na época que aconteceu o aumento dessa taxa, foi considerado essa taxa de inadimplência. A gente que foi o contador que realizou esse cálculo, né? Que a gente poderia estar indo bem se a taxa condominial ficasse daquele outro volume, né? No valor X. Aí depois tinha outras propostas, mas, né? Enfim, eu quero trazer isso. Taxa condominial, né? É diferente das outras receitas extraordinárias. A gente não sabe quando é que vai receber ou quantidade. E aqui de forma um gráfico em linhas para a gente ter noção aqui de que a taxa de acordos representada aqui por essa linha, ela também tem aqui, né, acompanhando a taxa condominial, e que isso tem que ficar claro para a gente. Essa taxa condominial não é aquilo que era passado, em que a receita, a gente estava bem de caixa, a gente está tudo legal. Isso tem que ficar em evidência. Isso tem que ficar claro para a gente. Quando eu emiti, né, esse documento antes dessa assembleia, isso causou maior reviravolta, certo? Porque justamente eu estava tentando provar com dados que as receitas não correntes, no caso, as receitas não correntes e receitas extraordinárias, tá? Só tentando traduzir aqui. Em dezembro, foi o mês onde a gente teve, dezembro de 2023, foi o mês em que nós tivemos o maior ápice de nossas receitas extraordinárias, ou seja, no caso, taxas condominiais atrasadas, e fizeram, né, acordos e tal. É interessante frisar e olhar aqui e trazer um contexto. Trazer o seguinte contexto. O porquê dessa taxa, né, desses acordos serem tão altos em dezembro. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue construir uma linha de raciocínio racional. Em dezembro, o que a gente tem? Na verdade, muitas pessoas têm. Em dezembro, o que muitas pessoas têm? 13º. Então, trazendo de forma racional, eu não tenho como provar e dizer que a pessoa, é isso daqui, eu tenho dados provando. Eu tenho como trazer indicadores. É o período em que mais se recebeu, né, acordos, ou seja, taxas atrasadas. Tendo em consideração que os outros meses foram assim, então dezembro deu um salto enorme. Isso tudo indica, né, como é um período de final de ano, né, quase todo mundo, nem todo mundo tem, né, tem o seu 13º e recebe ali no começo do mês. Então, gente, pronto, para exemplificar, a gente paga, né, honorários contábeis, e aí, quando chega o final do ano a gente paga o 13º dele. Pronto, exemplificando de forma bem mais clara o objetivo. A gente mesmo, né, o condomínio paga o 13º dos prestadores de serviço, no caso, os honorários do contador. Então, isso daqui, né, nos diz que esse período foi estimulado, essa receita, justamente por essa situação de 13º. Voltando aqui para o balanço oficial, outra leitura aqui, da qual vai constar nesse parênteses, podemos observar que a gente fica oscilando entre receita, despesa, né? Olha só que o balanço é o resultado, tá bom, gente? O balanço é o resultado, que é isso aqui. É essa linha aqui. Então, esse balanço ele fica oscilando. Aqui a gente oscilou muito. Olha só, e essa análise é só a partir de 2022, faltando alguns dados, tá bom? Faltando alguns dados, justamente porque não foi encontrado, né, nas dependências administrativas e muito menos no sistema de gerenciamento no qual a gente paga mensalidade. Então, vamos lá. É porque eu quero falar aqui, tocar um pouco em obras, certo? A gente sempre ficou oscilando aqui, né, como vocês podem ver, né? A gente sempre ficou oscilando. Aqui
a gente ficou tal, né, no verde significa que a receita ficou um pouco maior do que as despesas, no mês. Mas já aqui, pode perceber que a gente não teve, né, uma negatividade, né, um déficit sobre o nosso balanço, certo? Esse períodozinho aqui, como vocês estão vendo. Aí o que eu quero trazer de contexto para a gente compreender isso, porque eu quero trazer sobre obras. Aqui, em 2022, né, teve a questão lá da concertina e tal, né? Enfim, algumas coisas que foram sendo pagas. Então, a gente fazia uma gordura, receita isso, receita, aqui é a receita, aqui é a despesa. Então, a gente, ó, fez aqui, ó, teve essa gordurazinha que foi criada aqui. Olha aqui ela se formando, a gordura, ó, o saldo positivo do balanço. E logo em seguida, a gente teve o custo maior do que a receita, que representa aqui, ó, o saldo do mês. Ah, beleza, foi consumido. Então, a gente ficou oscilando, indo e vindo, vermelho, verde, até aqui. Aqui foi o período em que, março, setembro, outubro, agosto. Agosto foi por aqui assim, ó. Esse período aqui, né, de agosto, junho, julho, outubro, a gente teve um período, né, de muita coisa acontecendo na nossa vida condominial, no condomínio, né, principalmente para quem está ali dentro participando como conselheiro ou, né, a gestão, no caso síndico e subsíndico. Então, nesse período aqui, teve, né, muito movimento, muitas oscilações. Teve o período em que o atual, aqui em agosto, né, o ex-gestor, né, saiu, se retirou, mas já vinha acontecendo, né, essas coisinhas aqui, por aqui, assim. Eu quero dizer para vocês, a gente estava, né, não tinha nenhuma grande obra, né, em execução. Tinha o quê? Acho que era as concertinas, né, isso que foi o motivo de toda a situação aqui do contexto. Então, a gente vinha pagando as concertinas, que vamos aqui para exemplificar uma grande obra, né, mais de 100 mil, né, que foi orçado e tal, enfim, gente, não vou entrar nesse detalhe aqui não. O que eu quero trazer aqui é outra coisa, a abordagem aqui é para exemplificar outra coisa, é sobre obras. Então, o que a gente considera aqui que tinha de grande valor de obra, que é extraordinário, vamos dizer assim, orçamentado, né, que foi colocado lá no orçamento, era as concertinas, certo? E foi colocado e não foi, como é que é, o valor foi executado, o valor não, né, o volume que foram colocada, né, nos muros, não representou o volume total que era necessário para fechar todos os muros, certo? E olha só aqui as oscilações, a gente estava executando apenas isso, de grande valor, certo? Olha só, a gente estava executando apenas isso nesse período aqui. Teve uma tentativa de mudança de empresa, né, para reduzir os custos e tal, aconteceu tudo aqui. Mais ou menos aqui, né? Então, o que eu quero dizer aqui a gente não teve, né? Mesmo a gente tendo só considerando, né, para efeito, essa questão das concertinas, que era um valor considerável, se tiver alguma outra obra grande aí, de grande valor, como as concertinas, me desculpe, né, mas eu não estou lembrando no momento. E aí, passamos esse período aqui, né, como vocês podem ver. É isso aqui que eu quero chegar. A gente passou esse período aqui. O que teve de grande obra aqui, depois que, né, que a atual gestão assumiu, e com todo respeito, né, as tomadas de decisões e tal. Mas vamos lá, recapitular o que teve de grande obra aqui. Olha só, gente, e nada disso aqui eu estou delegando a responsabilidade e culpa para a atual gestão, não. Esse ponto aqui é justamente o que eu quero trazer, é que isso daqui vai soar um pouco como uma defesa da atual gestão. Porque justamente esses dados têm que ficar transparentes justamente para o condômino estar mais ciente do que está acontecendo e não precisar, todas as vezes, ter uma ação de convencimento, de aplauso, né, de plateia, de torcida, para poder aprovar alguma coisa. Tá? Só basta tratar os dados com transparência. Vamos lá. Aqui não teve grande obra, certo? E, assim, o que teve de grande, que eu estou me lembrando até o momento, foi o quê? Ai.
a continuidade das concertinas, certo? Não tem como não rir dessas coisas, né? Porque, gente, foi as concertinas, de novo. Enfim, tem um meme que fala assim, eu acho que estou sendo tapeado, mas eu vou continuar só para ter certeza. Vamos lá. Teve algumas despesas que é considerada extraordinária, né? Que não estava na previsão. Na verdade, não existiu a previsão, né? Mas despesas não podem ser criadas a bel prazer. Então, vamos lá. Estou tentando aqui. O meme diz o seguinte: eu acho que eu estou sendo feito de besta, mas vou continuar só para ter certeza. Então, vamos lá. Aqui a gente não teve um déficit, né? Não ficou no vermelho. O balanço, gente, aqui, ó. Olha o resultado aqui no balanço. Olha o resultado aqui. Aqui não tá no. Aqui a gente ficou aberrando. Acho que o saldo aqui ficou 500 e pouco. Foi o balanço, ficou 500 e pouco. Aí a gente subiu e tal. Olha só, o saldo maior aqui, ó, o saldo positivo, é o que eu estava explicando anteriormente, da questão, né? Ó, dezembro, ó, o maior saldo do balanço é porque teve receita extraordinária. Quem é receita extraordinária ali naquele balancete que eu mostrei? Balancete não, no gráfico de receitas do mês, é o pessoal que pagou atrasado, que estava fazendo acordo para pagar. É isso, olha só, que fica bem em evidência, tá bom? Foi em dezembro. Enfim, então a gente foi se criando esse saldo positivo e, consequentemente, o que acontece? O saldo da conta corrente, o saldo final, ele vai sempre aumentando. O saldo anterior vai continuando e acompanhando o saldo, porque justamente o saldo anterior, né, ele vai formando gordura para o próximo mês. Então, por isso que eles andam junto aqui, tá bom, gente? Eles andam junto aqui sempre, ó. Saldo anterior com o saldo final da conta corrente. Porque o saldo anterior é quando inicia o mês. E o saldo final da conta corrente é quando finaliza o mês. Então, consequentemente, o saldo final do mês de janeiro, não, vou dar um exemplo aqui, o saldo final do mês de dezembro de 2023, ele tem que ser exatamente igual ao saldo inicial do mês de janeiro de 2024, certo? Pegaram aí? Foi o que foi tratado na Assembleia, né, mas os balancistas estavam errados, era para ser corrigido e, né, enfim, não foi. Foi aprovado de forma equivocada totalmente, né, porque os dados avaliados, os documentos foram outros, e não o que estava sendo apresentado. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A gente formou gordura aqui, não teve uma grande obra, apenas a concertina, né, teve também, olha só, uma despesa extraordinária que não era obra, era, na verdade, a obra de manutenção, né? Que era a questão do asfalto, que foi até votado por todos, e todo mundo escolheu. Onde tinha 3 opções de orçamento, e, justamente, muito bem, foi feito 3 orçamentos e foi votado. Fomos nós que escolhemos. Então, tirando isso, né, a concertina, né, o restante das concertinas, e a camada asfáltica, que foi a camada asfáltica é considerada um reparo de alto valor, ou seja, a manutenção, não tivemos grandes coisas aqui, certo? A sinuca está incluída aqui? Tá, mas enfim, vamos lá, esse não é o ponto aqui, gente. Aqui a gente ficou de setembro, outubro, mais ou menos, ano positivo, né, sem grandes movimentos de obras. O foco aqui é obra. E aí a gente formou um pouco dessa gordura, que a gente está vendo aqui, consequentemente, o saldo final da conta corrente formando. Olha só, a gente passou de outubro até julho, dá no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses. A gente passou 10 meses para fazer esse caixa aqui, ó. O que isso nos diz? Provoca você a refletir. A gente passou 10 meses fazendo isso. 10 meses para ter esse caixa. Não teve grandes obras, né, de grande valor, né? Fora as que eu já citei, né? Que foi a finalização das concertinas, que, né, foi um valor
bem menor do que estava sendo gastado aqui nesse período, né? Enfim. Estou querendo dizer aqui, gente, é que não tem cabimento algum qualquer candidato prometer obras e obras. Olha só, a gente, para fazer esse caixa que está aqui, foram 10 meses. Foram 10 meses, é quase um ano, gente. Vamos supor, eu acho que o caixa está em 60 mil. Estou chutando aqui de forma. Chutando não. Tá entre 60 mil e 65, né? Tá por aí esse valor. Dá o quê? Dá uma obra, um quiosque, os quiosques, na verdade? Ou vocês acham que vai ser 25 mil os quiosques para ser fabricado? Ou vocês imaginam que o custo para fazer essa lixeira, né, com um projeto de engenharia, que tem que ser o adequado, né, vai ser 20 mil? Olha, gente, a gente pagou 11 mil e pouco para botar um bloquete nas ruas, né, que foi consumido aqui, né, tá vendo essa despesa aqui já, o resultado foi positivo, mas mesmo assim é um valor considerável, que foi, né, foi desmembrado, a gente não pagou de uma vez. Olha só, a gente não faz esse caixa para fazer uma obra de reparo da camada asfáltica, que foi de bloquete, em um mês, gente. A gente não faz. É muita ilusão acreditar que um candidato, né, vai chegar e fazer tudo, sendo que o que mostra o que é capaz do condomínio fazer é o caixa, é a saúde do condomínio. Não é um candidato que vai chegar e vai fazer tudo para você. Aí corre na questão em que eu seria muito, sei lá, muito antiético, de muita maldade da minha parte, chegar para vocês e prometer céus e terras, sendo que a capacidade financeira para a execução de qualquer obra no condomínio, ela depende da saúde financeira do condomínio e do caixa do condomínio. Então, vamos olhar com atenção para isso, tá bom? O quanto demorou para formar isso, para depois estarmos aí, né? Nós estamos em plena eleição, né? Na perspectiva positiva de que vai ter isso e aquilo e ali e ali. Gente, olha só, foram 10 meses. 10 meses para fazer esse caixa aqui, ó. 10 meses. Gente, 10 meses. Vou repetir isso aqui a todo momento. O caixa, na verdade, as contas dos condomínios, a conta do nosso condomínio, não está bem como todos imaginam. 10 meses, é um ano. O mandato de um candidato é 2 anos. Ou seja, é uma obra que ele vai fazer. E isso se ele souber gerenciar. Porque, como eu já comentei, olha só, esse valor que poderia estar um pouco maior, né, mas a gente teve despesa da camada asfáltica, que foi a mais barata, né? Porque o orçamento tinha de 11, que foi o que ganhou, de 11 e pouco, e tinha de 20 mil, 21 mil, alguma coisa assim. Ou seja, o valor era bem maior. Mas a gente escolheu o mais barato e que a gente vai pagar mais caro, né, por escolher o mais barato. Porque isso, possivelmente, agora, no começo das primeiras chuvas, vai ser necessário fazer reparos novamente. E vai consumir esse recurso. Então, isso aqui não vai subir, como imagina, como subiu agora. Enfim, peço que vocês reflitam sobre essas coisas, né? Porque teve um condômino que chegou para mim e falou que viu o dinheiro, né? O valor. Acho que ele vai pegar isso aqui, né? Como assim? Nós não estamos bem de caixa? Eu tenho que fazer, né, uma análise desses dados para poder explicar, porque só te dizer que o saldo está 50 mil, 51 mil, como a atual gestão afirma, e tá, né? Mas afirmar para poder executar a obra com esse recurso, aonde a gente, vira e mexe está aqui, né, sem recurso, uma situação extraordinária, a gente não estaria preparado. Então, gente, é uma forma de exemplificar para vocês de que isso daqui está aqui, mas foram 10 meses para fazer esse caixa. 10 meses. Não tivemos grandes movimentos, né, apenas a camada asfáltica, e por aí vai. Enfim, eu tinha que explicar dessa forma aqui para vocês, né, esse tempo, esse lapso temporal, para formar isso, porque a gente está em período de eleição e, gente, não é assim. Não é assim como ocorre na política, né, tradicional, enfim, na política fora do condomínio, em que você vota no menos pior. Aqui a gente tem dados, a gente pode consultar esses dados e ver, candidato,
Você vai estar prometendo isso. Como é que você vai executar isso? Se o nosso caixa tem uma previsão, vocês podem fazer essa previsão, pegar esses dados aqui e fazer uma previsão, que no caso é a previsão sanitária anual, né? Como também tem das despesas que você tem que fazer, justamente para poder ajustar o quê? A taxa condominial. Então, gente, era isso, o parênteses que eu queria fazer em relação ao balancete oficial que a gente está vendo aí. Então, vamos voltar para o balancete oficial. Isso aqui é só na tentativa de esclarecer de que receita e despesa, que nem está aqui, certo? Tem que haver um desmembramento, a gente entender o que é que está formando essa receita, o que é que está formando essa despesa. Porque isso aqui pode ser, né, eu vou comentar aqui, mas enfim, vocês já viram o caso da Americanas, né? Americanas, nada mais, nada menos do que maquiagem nos balancetes, onde mostravam para os correntistas, né? No caso, os acionistas, e, né, foram alguns anos fazendo o processo de maquiagem, essas coisas assim, né? Estou falando da Americana, gente. Nada aqui dizendo que é o nosso condomínio, mas que aí existe uma falta de detalhamento nessa prestação de conta desses dados, sim, existe. Tá? Para quem não sabe, só botar aí no Google o caso da Americanas, que você vai entender que lá, né, foi acionado, tem a comissão de valores, né, que já vai fazer investigação, enfim, tá rolando o caso da Americanas. O que eu quero dizer aqui, claramente, maquiagem, ou seja, uma ausência de detalhamento nesses balancetes pode levar a gente, né, a situações nada tão agradáveis. E que a gente, para chegar nisso aqui, como é, né, reverberado, que vai ter dinheiro para trabalhar, vai ter dinheiro. Gente, foram 10 meses, 10 meses. A gente vai ter uma manutenção elevada, não vai demorar muito. E no caso, asfalto, né, buraco em asfalto. A gente já vai perder a garantia estrutural. Olha só, caixa vai ser consumido. Garantia estrutural, qualquer coisa que acontecer de forma extraordinária em alguma parte da infraestrutura é caríssima, não é nada barato. Então, 10 meses para formar isso.